microfone. Como tu ficar mais confortável. Posso começar a sentar? Pode. Você é a nossa convidada. Tá todo mundo ouvindo? Tá de boa, né? Qualquer coisa, se precisar, pode falar. A gente vai começar com a doutora Fernanda para que das honras, né? Para ela voltar e falar mais pra gente. Doutora Fernanda, fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Obrigada por terem vindo. Eu espero que seja um momento de nós aprendermos bastante uns com os outros, né? Que é um espaço de aprendizado. Bom, eu sou muito moderna, eu uso fichas, né? Eu peço de apresentação, de PowerPoint, essas coisas, eu não me entendo com essas tecnologias, mas espero que tenham assim, um conteúdo que seja do interesse de todos e de todas. Bom, como foi dito, eu tenho uma experiência assim, no Tribunal do Júri, né? Eu trabalho praticamente só com o Tribunal do Júri e isso há 9 anos. Então, às vezes, as pessoas me olham e não dão nada, né? Não apostam muito, pensam, mas pelo menos assim, a experiência, a prática, a vivência, a gente tem muita coisa no júri, assim como tudo no processo penal, né? O processo penal, ele deveria ser uma coisa na teoria, mas na prática acaba sendo... Na prática, a teoria é outra, né? Então, assim como tudo no processo penal, na prática, a gente vê muitos problemas diferentes, muitas situações que a gente precisa resolver, a gente precisa solucionar, e é sobre isso mais ou menos que eu quero falar hoje. Espero que gostem, que seja produtivo. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, agora aqui em público, cumprimentar todos os membros da mesa. É realmente uma grande satisfação estar aqui, fico muito honrada com esse convite. E então, vamos lá. Bom, uma das questões que eu acho mais relevantes, e que muitas vezes é relegada ao segundo plano no Tribunal do Júri, é o posicionamento das partes no plenário. Nós temos ainda uma disposição em que o Ministério Público senta à direita do juiz, pelo menos na comarca de Florianópolis, da capital, ainda é assim, sei que muitas ainda é assim. O Ministério Público senta à direita do juiz e a defesa acaba sentando numa bancada separada. Algumas cidades já fizeram essa alteração, como Joinville, São José, Itajaí, salvo engano, também. E, nesse caso, a defesa passou a se sentar à esquerda do juiz, ou imediatamente à esquerda, ou do lado de quem estiver secretariando a sessão. Mas, na maioria dos locais, ainda é uma bancada separada. E o argumento é que o Ministério Público deve se sentar à direita do juiz. Mas a lei não diz que é imediatamente à direita. E isso causa uma falsa noção de maior credibilidade, né? Diante de uma comunicação não verbal, se acaba conferindo maior credibilidade aos membros do Ministério Público. E a gente sabe que a defesa já parte atrás nessa corrida que é o processo penal, especialmente no Tribunal do Júri. Porque os jurados, mesmo que inconscientemente, acabam pensando que se está no banco dos réus, alguma coisa fez. Então, a gente já tem que correr atrás desse prejuízo para conseguir, em algum momento, talvez, se equiparar à acusação e daí começar a combater realmente no Tribunal do Júri. E quando a gente tem esse posicionamento distinto, como se duas autoridades que deveriam ter ali paridade de armas, né, não estivessem nas mesmas condições, isso certamente influencia os jurados. No caso da Defensoria Pública, a gente também fundamenta o pedido de mudança num dispositivo da lei orgânica da Defensoria que diz que deve se sentar em igualdade de condições. Mas eu sempre sustento que a defesa, em geral, pela própria paridade de armas, por uma previsão constitucional, já deveria estar em igualdade de condições. Tem um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que ouviu diversos jurados que quiseram falar, porque, evidentemente, né, eles têm direito ao sigilo das votações e a não expor os seus entendimentos, mas que ouviu diversos jurados e que muitos deles disseram que conferiram efetivamente maior credibilidade para a tese da acusação em virtude do lugar onde o promotor de justiça estava sentado. Se esses reconheceram, perceberam isso, imagina quantos nem mesmo perceberam que eles estavam sendo influenciados por esse posicionamento. Então, é algo que, às vezes, se coloca como, mas isso é preciosismo, a intenção de querer aparecer, ou algo do tipo, mas não é muito sério. Porque, em virtude desse posicionamento, a gente está lidando com vidas, com pessoas que podem ser condenadas, né, uma pena grave, mesmo que não sejam presas, mas com uma possibilidade de registro de antecedentes, enfim, em virtude de um posicionamento que acaba sendo um devido respeito aos promotores de justiça, mas muita vaidade ministerial também. Um dos argumentos, quando o Ministério Público se
refuta esse interesse da defesa em ficar em igualdade de condições ali no plenário, e até do Poder Judiciário, quando nega esse pedido, é que a defesa não quer ficar do lado do seu assistido, do seu cliente, não quer ficar perto do acusado, o que não tem nada a ver. A gente poderia ter uma disposição, eu não sou fã de enaltecer o direito norte-americano, ou de falar que deve ser igual, até porque o direito norte-americano é muito diferente do nosso direito, e a gente não tem que ficar fazendo esse tipo de comparação. Mas se tem alguma coisa que a gente pode aproveitar, é aquela disposição que a gente vê nos filmes, né? Que é o juiz, a testemunha falando do lado, quando o acusado e advogado também é ali do lado, e as duas partes em igualdade de condições e mesas à frente. E isso não impediria que o promotor de justiça ficasse à direita do juiz, ele podia ficar à direita do mesmo jeito. A defesa junto com o acusado, junto com a pessoa que está sendo representada, e sem haver essa violação da paridade de armas. Então, eu acho que é uma coisa que talvez a gente não brigue tanto, que a gente não insista tanto na importância de se rever, e que é essencial, que é crucial para que os resultados sejam positivos, e digo positivos não necessariamente para a defesa, mas sim para o ideal de justiça, né? Porque quando a gente tem maior credibilidade conferida a uma parte, independente dos seus argumentos, a gente não tem justiça. A gente tem uma desigualdade que não é o que o processo penal deveria propor à sociedade. E durante a pandemia, pelo menos na comarca da capital, a disposição do plenário foi diferente. E como estava fechado ao público, as sessões plenárias não estavam abertas ao público, os jurados passaram a se sentar no auditório, né, distribuídos de modo que eles sentassem distante uns dos outros. Assim, o promotor de justiça passou a sentar onde se sentavam os jurados, ou seja, ele ficou de um lado da bancada e a defesa ficou do outro. Coincidência ou não, e eu não acredito que tenha sido coincidência, o número de absolvições aumentou drasticamente, aumentou significativamente. Então, se a gente não tinha um argumento concreto para dizer assim, isso aí faz diferença, agora a gente tem. Porque durante o começo da pandemia não teve júris, mas foram quase 2 anos, abriu semana passada para o público, então foram quase 2 anos fazendo júri com essa disposição. E se a gente pegar, as estatísticas mostram que teve muito mais absolvições. Então, assim, é algo que, como eu disse, talvez a gente não esteja exigindo uma mudança de modo tão veemente como eu acho que nós deveríamos estar. Outro ponto que é muito importante no Tribunal do Júri, e que às vezes aqui no Brasil também fica um pouco relegado no segundo plano, mas que em outros países a gente vê em filmes e séries que é muito valorizado, é a seleção de jurados. É a forma como nós selecionamos aqueles que vão realizar efetivamente o julgamento, ou pelo menos a parte mais significativa desse julgamento. Nós temos a lista anual de jurados, né, que é divulgada e publicada em outubro. Depois são feitos sorteios, na maioria das comarcas são feitos sorteios mensais para os júris do mês. São sorteados 25 titulares, 15 suplentes, às vezes 25 suplentes, depende da comarca, de como a população responde a essa convocação, né, de quão fácil é intimar essas pessoas. E lá no dia, às vezes, a gente tem menos que 15, né, que às vezes não tem quórum nem para começar o júri, e às vezes a gente tem 50 pessoas que comparecem para esse sorteio. No momento do sorteio, como todo mundo sabe, né, existe a possibilidade de recusas motivadas, lógico, né, suspeição e impedimento, e de 3 recusas imotivadas. E é nessas 3 recusas imotivadas que acho que está a importância da nossa atuação. Nós temos que pesquisar os jurados e as juradas, né? Pesquisar como? Google, EPROC, CISP, ESAGE, quando tinha ESAGE, alguns processos ainda estão disponíveis só no ESAGE, não migraram para o EPROC, redes sociais, todas as redes sociais possíveis. Conheço gente que cria redes sociais só para poder pesquisar os jurados, gente que não tem Instagram, mas tem só para poder pesquisar os jurados e as juradas. E isso é muito importante, porque dá sim para traçar um perfil. A gente não tem como dizer como uma pessoa vai votar, mas a gente tem como dizer se aquela pessoa está disposta a ouvir o que a gente tem para dizer. Se aquela pessoa vai prestar atenção nas provas ou se já tem uma predisposição para condenar ou para absolver. E não, geralmente a predisposição é para condenar, não vamos ser ingênuos de acreditar que não. Mas também já me deparei com predisposição para absolver. Uma vez até achei engraçado, antes de começar o júri, estava ajeitando as minhas coisas assim na cadeira,
e chegou uma pessoa perto de mim que eu não vi de onde tinha vindo. Depois eu percebi que ele era o jurado que estava ali para ser, o potencial jurado, né? Estava ali para ser sorteado. Ele disse assim, doutora, se precisar de alguma ajuda, tal, eu sou advogado. Eu pensei, será que ele está se oferecendo para participar do júri? Daí eu não entendi. Ele assim, não, é só para dizer que lá na descrição, né, do jurado está que eu sou motorista, mas na verdade eu sou advogado, então conta comigo, tá? Então, assim, tem pessoas com predisposição também para socorrer, mas é mais raro. Ele não foi sorteado, porque se ele fosse, talvez houvesse algum tipo de problema, se alguém descobrisse dessa conversa prévia, né? Mas é muito importante essa pesquisa do perfil dos jurados e das juradas, né? A gente tem que ver até posicionamento político, social, econômico, enfim, tudo isso influencia para a gente ver qual é a predisposição dessa pessoa a já adotar um posicionamento antes mesmo de o julgamento começar. Estudante costumam ser excelentes jurados, porque têm interesse em prestar atenção nas propostas, né, nas teses que são apresentadas. Antes, alguns anos, assim, quando eu comecei mais ou menos a fazer júri, nesse sorteio mensal que tinha para sortear os 25, 30 jurados de cada júri, na hora de sortear, o Ministério Público já tirava todos os estudantes. Desculpa, peraí, não pode isso? Não, mas estudante não é bom, estudante... E excluía todos por conta, daí a gente foi impugnando, tal, hoje não faz mais isso, hoje só exclui alguma coisa nesse sorteio mensal, se for assim, não, essa pessoa que está como estudante, mas já passou para promotor de justiça, então não pode ser nem sorteado para ser jurado, né? Então a gente exclui assim. E vejo muitos promotores e promotoras que recusam os estudantes dentro dessas 3 recusas imotivadas, e acho que é justamente por essa ideia de que o estudante, em tese, não vai ter uma predisposição para condenar, né? É mais conveniente ter alguém ali com uma predisposição para condenar ouvindo as teses acusatórias. Não quero aqui fazer uma crítica generalizada aos membros do Ministério Público, tem excelentes profissionais, mas acho assim que, infelizmente, a gente vive uma cultura muito inquisitória, muito condenatória, em que boa parte dos membros dessa instituição, que é tão nobre, tão importante na nossa sociedade, acaba deturpando um pouco a sua função e se tornando um acusador implacável, especialmente em plenário, que é justamente o que eles sustentam não ser, né? E depois vou chegar no tópico que vou falar um pouquinho mais disso. Outro aspecto muito relevante no Tribunal do Júri é a questão da cultura geral, conhecimento extrajurídico, né? Desde medicina legal, psicologia, literatura, cinema, história, geografia, economia, comunicação não violenta, enfim, das mais diversas áreas. Porque o Tribunal do Júri é um espaço de argumentação, um espaço de debate, né? E, lógico, a gente tem que se ater às provas do processo. Mas, para poder debater, argumentar, quanto mais conhecimento se tem, quanto maior é o arcabouço, mais consegue desenvolver esse tipo de embate, né? De embate saudável em plenário. Não basta mostrar para as pessoas as provas ou a ausência das provas, né? Tem que ter um poder de convencimento. Esse poder de convencimento ele se torna maior, ele se torna mais eficiente quando se demonstra também um conhecimento extra-processual. Né? Tem um promotor de justiça que ele é até conhecido como poeta, que ele declama poesia, Shakespeare, e às vezes umas coisas totalmente aleatórias, assim, que tem jurado que adora. Eu, assim, pessoalmente, não sou muito fã disso, né? Mas acho que ajuda, assim, uma citação, ou uma referência, uma pesquisa sobre determinado tipo de perícia, sobre teses desenvolvidas em outros países, teorias novas, recentes, novas jurisprudência atualizada, tudo isso ajuda a tornar um pouco mais convincente o nosso discurso em plenário. Como eu disse, a acusação sempre está na frente, né? Então a gente precisa ganhar a credibilidade de todas as formas possíveis, inclusive por meio desse conhecimento extrajurídico. E por falar em credibilidade, que eu tinha já feito um apanhado antes, a gente precisa tratar de um argumento de autoridade que é com frequência usado no Tribunal do Júri. Porque o artigo 478 fala das vedações, né, de menção ao uso de algemas, de menção à pronúncia, por exemplo, que são vedados no plenário do Tribunal do Júri. Muitos doutrinadores entendem que esse rol é exemplificativo,
né, que na verdade está tratando dos argumentos de autoridade e que qualquer argumento de autoridade não poderia ser utilizado, como, por exemplo, algumas decisões, mas não são muitas ainda, no sentido de que a decisão que decreta a prisão preventiva não pode ser lida como um argumento para que o acusado seja condenado. Né? Como se muitas vezes, olha aqui, ó, na decisão que decretou preventivo, o juiz diz, tem indícios, tem prova de materialidade, indício de autoria, o crime é muito grave, abalou a sociedade e tal, que isso não poderia ser utilizado. Por analogia, que é cabível no processo penal, no artigo 478, que seria exemplificativo. A doutrina entende dessa forma, algumas decisões nesse sentido, uma parte da doutrina, né? A gente sabe que não existe consenso no direito, não existe consenso em nada, mas, em geral, a jurisprudência é no sentido de que esse rol é taxativo, porque eu não posso concordar e acho assim, estou amparada por vários juristas muito competentes que sustentam esse caráter exemplificativo. E dentro desse contexto, dessa ideia, desse caráter exemplificativo, a gente precisa enfrentar o argumento de autoridade do próprio promotor de justiça, de ele dizer, a minha palavra vale porque eu sou promotor de justiça. E daí tem um artigo excelente que eu sempre cito em plenário, que os promotores não gostam muito, mas que foi escrito, foi publicado, se não me engano, no Conjunto, pelo Alexandre Moraes da Rosa e o Aurélio Lopes Júnior, que se chama Quando o promotor de justiça vira testemunha surpresa no tribunal de júri é porque está sem provas. Quando começa assim, eu estou pedindo condenação, mas eu poderia pedir absolução. Eu já pedi absolução tantas vezes, daí às vezes até chamo o próprio juiz ou a própria defesa como testemunha. O próprio juiz já viu, não é, doutor? Que eu já pedi semana passada, eu pedi absolução. A doutora já viu aqui que eu pedi absolução no plenário. Se eu estou pedindo a condenação, é porque é culpado. É porque eu estou convencido. E daí vem a frase mais assim, porque eu não sou um acusador, eu sou um promotor de justiça. Daí vem esse argumento que é um argumento de autoridade, né, e que não deveria ser permitido. Porque existe essa maior credibilidade? A gente não vê nos processos que não tramitam perante o tribunal de júri, a gente não vê nenhum promotor escrevendo nas alegações finais, doutor, olha só, já pedi a absolução em outros processos, eu estou pedindo a condenação desse porque eu tenho certeza. Lógico, porque o juiz não vai cair nessa história, apesar de a gente saber que, às vezes, mesmo assim, confere maior credibilidade à acusação, né? De novo, não vamos ser ingênuos. Mas eles não escrevem isso, falam isso porque os jurados caem nesse argumento falacioso. Só que é um argumento de autoridade, deveria ser proibido, deveria ser repreendido, vedado, né, pelos juízes em plenário, e com eventuais anulações de julgamentos pelos tribunais posteriormente, por força do artigo 478. Mais uma vez, como eu disse, a defesa precisa correr atrás desse prejuízo, né, e tentar mostrar que não tem menos credibilidade. E, às vezes, até mesmo com um discurso a contrário senso, né, em comparação ao Ministério Público, porque a defesa também não precisa pedir uma absolução, pode juntar para uma pena justa, o afastamento de uma qualificadora, uma desclassificação, mas se está pedindo aquilo é porque tem provas nesse sentido, ou faltam provas no sentido da tese acusatória, da tese que pleiteia a condenação. Então, precisa correr atrás desse prejuízo. Outro aspecto muito importante do tribunal do júri, que não deveria ser, mas que a gente sabe que acontece, é a importância da imagem. E desde... os jurados precisam simpatizar com as partes, desde o acusado até a defesa. Se o jurado não vai com a cara da gente, já não adianta, a gente não consegue convencer. Isso a gente é assim na vida, é sem querer. Quando a gente já não gosta de alguém, a gente já não presta atenção, qualquer coisa que a pessoa fale pode ser a maior verdade. Não é, não concordo, discordo veementemente. Então, a gente precisa ganhar essa simpatia dos jurados e das juradas. E para as mulheres, isso às vezes é um pouco mais difícil, porque eu já vi situações assim, em que, um caso, não foi de um júri que eu participei, mas uma juíza depois comentou comigo, que era a juíza, chegou ao promotor e ela estava com uma camisa linda, com um laçarote enorme, um batom bem forte, toda piruona, linda, uma promotora excelente, super competente. E que ela olhou para a promotora e disse assim, tu vais perder hoje? E daí a promotora disse, não, mas está cheio de prova no processo, tu vais perder, tu vais ver. Porque ela estava assim tão arrumada, tão produzida, que criou uma certa antipatia ou aquela falta de... Exatamente, uma falta de credibilidade, assim, mas essa sim, muito patricinha, ela não pode estar certa. E
Para as mulheres isso é mais cruel ainda, porque não pode estar nem muito desarmada, nem muito arrumada, nem muito ousada, tem que ser uma coisa assim, a pessoa tem que ser meio neutra, né? Tem que ir quase, talvez, fantasiada de homem. Mas para os homens também, né? Para os homens isso também acontece. E especialmente para os acusados. Porque os acusados, eles não podem ir já sobre... os próprios juízes já alertam isso quando requisitam ao estabelecimento prisional, no caso de réus presos, que infelizmente é a maioria no tribunal do júri, né? Eles já alertam que não pode ser com roupas uniformes prisionais. Mas muitas vezes, assim, às vezes a pessoa foi presa sem camisa, e arruma uma outra roupa lá no estabelecimento para emprestar. Uma vez eu vi um acusado que ele foi encaminhado para o tribunal do júri com um uniforme do Instituto Estadual de Educação, mas eu tenho certeza que era um uniforme feminino, porque até a canela dele, assim, até a metade, parecia que ele estava de roupa de ginástica, assim, calça legging curtinha e camiseta do Instituto. Não era um uniforme prisional, mas não é uma roupa apresentável. Então, assim, agora até com a pandemia, eu tinha reduzido um pouco isso pela questão de contaminação e tal, mas eu tenho alguns kits de roupa e eu levo roupa para os acusados. Já até cortei cabelo, tesouraria sem ponta, que foi que os agentes deixaram. Daí tem até os promotores que debocham dizendo assim, porque ela coloca óculos. De uma vez que uma acusada que era de óculos, ela coloca um óculos falsos para parecer. Não cheguei a colocar óculos falsos, mas a roupa é importante. E daí, muitas vezes, a gente leva roupa, e uma coisa que é mais difícil é sapato, né? Porque sapato tem muita numeração, a roupa a gente põe simples, dá uma ajeitada, dobra a manga da camisa, dá um jeito. Sapato é mais complicado. E daí, às vezes, eles vão com aquela roupa toda arrumadinha, roupa que você brinca, roupa de domingo, né? Mas de Havaiana. Não dá. Os jurados, eles não querem ver alguém que seja o perfil, o estereótipo do criminoso. Né? Que já é, a pessoa que está no banco do céu já tá com isso tarjado, já tem essa marca, essa letra escarlate. Especialmente se as vestes não ajudam. Não deveria ser, eles deveriam analisar só as provas dos autos. Mas, infelizmente, a realidade é outra e a gente tem que lidar com o que a gente tem e usar as armas que a gente pode usar. E essa questão das vestimentas, né, é uma arma que está à nossa disposição, não é tão simples, né? Às vezes também a família ajuda, quando tem família que possa levar roupa, que já leva uma roupa que seja da pessoa acusada mesmo, eles deixam trocar, em regra, revistam tudo e deixam trocar. Mas nem sempre é tão simples, mas é algo que está à nossa disposição e pode fazer a diferença. A imagem do acusado é, sim, muito importante. É como aquele acusado que muitas vezes fica encarando os jurados, ele pode estar pensando no que ele vai comer à noite, mas os jurados vão achar que é uma ameaça, que ele está encarando porque ele quer fazer alguma coisa com os jurados depois, ou porque quer intimidar, ou aquele acusado que fala com o juiz num tom desafiador, que fala com um tom desafiador também. Não estou dizendo que a questão de silêncio, porque depois vai falar um pouco disso. Mas a postura do acusado é importante, a imagem do acusado é importante. Parênteses, porque não é exatamente essa questão da imagem que aconteceu depois do júri, mas podia ter acontecido durante e certamente teria sido prejudicial. Uma vez teve um júri de um rapaz que eu acho que tinha passado uns 10 anos desde o fato até o julgamento dele, ele estava solto, e ele não tinha tido nenhuma ocorrência nesses 10 anos, tinha respondido todo o processo bem certinho, estava com a vida, estava com um filho bebezinho, emprego, tudo, e foi ser julgado. E ele foi, por 4-3 ou 4-2, ele foi condenado, e eu sabia que o juiz, naquela época, ele tinha entendimento de que era condenado, já era preso no plenário. Mas eu também sabia que o nosso tribunal estava soltando imediatamente. Então, eu conversei com ele. Até tinha um policial na porta, assim, eu só fui dar o resultado, explicar para ele que seria a sentença, tal. Disse que tu vai ser preso, mas tu já vai ser solto, porque eu já vou fazer o habeas corpus, tal. Lógico, a gente não pode prometer nunca um resultado, mas ali tinha uma grande probabilidade, que de fato foi o que ocorreu depois. Mas ele disse, não, eu vou perder meu emprego, não posso, eu vou faltar, mas que seja um dia, 2, né, eu vou faltar. E nisso, como eu disse, ele estava solto, ele estava na sala ali, que é a sala da defesa, e tem um banheirinho dentro da sala. Ele pediu para usar o banheiro e entrou no banheiro. E de repente ele não saía, eu até pensei que ele tivesse tentado alguma coisa, suicídio, já estava assim apavorado, já estava quase dando de dedo na cara do promotor que tinha pedido a condenação dele. E daí os policiais começaram a bater na porta, ele não saía, eles tiveram que arrombar a porta, e ele estava saindo pela tubulação dos funcionários.
porque e ainda nem tinha sido lida a sentença, mas pelo pânico dele de perder o emprego, de ser preso e perder o emprego. Nesse caso, já tinha tido a condenação, mas uma coisa dessas, assim, se faz alguma tentativa dessas durante um julgamento, infelizmente já está condenado, acabou ali, né? A defesa pode dar embora, desiste, porque não tem como recomeçar. E ele talvez, se fossem outras as circunstâncias, se ele tivesse sabido dessa possibilidade antes, talvez ele era uma pessoa mais impulsiva, ele tivesse feito isso e também tivesse prejudicado. Então, é bom ter sempre essa conversa com os acusados a respeito dessa postura. E ainda nessa linha da postura do acusado, a gente tem a questão do interrogatório, né? Se o silêncio é prejudicial ou não. Porque a gente não tem como dizer se o silêncio influencia ou não a decisão dos juízes. A lei diz que não pode influenciar, mas daí a ter certeza de que os juízes não se deixam afetar pelo silêncio, não tem aquele não, mas quem não deve não teme e tal, e daí vão procurar provas para subsidiar uma sentença condenatória, mais uma vez, ignorar a realidade, né, o nosso mundo jurídico, a nossa realidade jurídica. Mas, além disso, no plenário, a gente tem os jurados, e por mais que o juiz alerte, e agora tem até um videozinho do CNJ que passa antes do júri, que diz que não, que o silêncio não pode afetar, que não pode ser um indicativo de culpa. Os jurados, eles não precisam, nem devem, nem podem, né, motivar suas decisões. Então, como saber que isso não vai ser levado em consideração? Por isso, no plenário, eu penso muito antes de orientar algum acusado a permanecer em silêncio. Porque a oportunidade que tem de ser ouvido pelos jurados, de ter a sua versão ouvida pelos jurados, e de os jurados não pensarem que quem não deve não teme, que é uma conclusão equivocada, mas que a gente não tem como ter certeza de que não vai acontecer. Então, penso muito bem antes de orientar isso, diferente de outras fases do procedimento. Acho, assim, sinceramente, eu acho que todas as delegacias, a OAB, a Defensoria, a gente devia fazer uma campanha, colocar uma cartaz assim. Delegacia de São Paulo nunca, não tem nada que fale que vá beneficiar. Não existe. Na primeira fase do Tribunal do Júri, eventualmente, pode haver uma chance de pronúncio ou de absolvição sumária, pode haver casos interessantes, mas ainda acho que o silêncio costuma ser mais negócio. No júri, já não. E justamente por ter essa possibilidade de falar em júri, que muitas vezes o silêncio é interessante nessa primeira fase, porque a gente fica com... A gente não mostra as nossas cartas para acusação, né? Ou seja, a nossa estratégia, às vezes, a gente imagina que vai chegar ao júri, porque na dúvida, o dúbio pro societá, que é uma invenção, uma excrescência jurídica, né? Um malabarismo, um hermenêutico acusatório total, mas que é adotado pelos nossos tribunais. Então, a gente já sabe dessa probabilidade de ir ao júri. E qualquer contradição entre o interrogatório perante o juiz togado e os jurados vai ser usada, mesmo que seja assim, às 9h15, às 9h16, vai ser usado como acusado. E a gente já expõe a nossa tese, qual vai ser a nossa tese em plenário, a gente já expõe ali naquele momento. Né? Por isso, às vezes, até não é interessante nem mesmo apresentar alegações finais nessa primeira fase. Né? Abrir mão lógico, de apresentar a peça, até porque é uma peça que se entende indispensável, mas abrir mão de apresentar teses defensivas, externando, né, expressamente esse desejo de não antecipar a estratégia defensiva. E, nesse sentido, acontece também com o interrogatório. Interessante, por vezes, mas também tem que sopesar muito as circunstâncias, né, o caso concreto, é o silêncio seletivo. Porque, às vezes, é interessante que o acusado responda, mas, assim, as perguntas do juiz, ok, pode ser que dê tudo certo. As perguntas da defesa, ótimo, a defesa vai fazer pergunta para prejudicar, mas as perguntas da acusação, né, geralmente é onde complica, porque a acusação costuma fazer perguntas capciosas e utilizar as respostas, assim, às vezes deturpando e fazendo perguntas em sequência, deturpando as respostas anteriores, e por vezes o silêncio seletivo é sim interessante. É arriscado, como eu disse, porque parece que a pessoa teme, né, algum tipo de indagação, mas às vezes vale a pena, tá? Analisando o caso concreto.
E a gente tem várias decisões dos tribunais superiores, algumas bem recentes do STJ, a C68878, 628.224, 703.978, considerando válido, legal, o silêncio seletivo. Que havia alguns juízes que rechaçam, que impedem o acusado de responder as perguntas só da defesa, e então isso vem sendo anulado, se não pelos tribunais estaduais, mas pelo STJ, reiteradamente, como eu disse, nessas decisões mais recentes. E com relação às teses de defesa, propriamente, primeiro, uma coisa que eu acho que a gente tem que, um estigma que a gente tem que derrubar, é aquela ideia de que a gente tem que se ater à autodefesa, aquilo que o acusado fala no seu interrogatório. Nem sempre a autodefesa é mais interessante para a pessoa acusada, por vários motivos. Teve um caso que, para mim, foi mais peculiar, em que o réu era acusado de ter dado uma machadada na cabeça da sogra, que não morreu. E ela era uma sogra muito pequenininha, eles eram catadores de berbigão na tapera. Eles falavam daquele jeito super peculiar, bem manezinho, tipo eu, falando, só que ainda mais rápido. E ela contou a versão dela no plenário, ela disse, olha, ele veio para mim, ele parecia um lobisomem, porque ele ficou transtornado, veio para cima de mim machado e tal. Tinha várias testemunhas, e daí o acusado, quando eu fui conversar com ele veio falar até a resposta, a versão que ele ia contar no interrogatório, foi a que ele contou, e ele disse, não, doutora, assim, ó, ela veio para cima de mim de machado, acho que ela não conseguia nem segurar o machado, assim, juro. Ela veio para cima de mim de machado, daí eu me defendi, segurei o machado voou, bateu no varal, ricocheteou e bateu na cabeça dela. Não dá para defender isso. Dá para defender uma desclassificação, não quis matar, bateu sem querer na cabeça, não dá para dizer que ricocheteou, bateu no varal e voltou na cabeça da senhora, assim, não dá. Outro caso que ainda está até tramitando é de uma pessoa que foi morta numa comunidade e testemunhas, aquelas testemunhas que não aparecem, assim, populares disseram, né, por isso ouviu dizer que é sensacional, mas essas testemunhas disseram que uma das pessoas que bateu, que foi um espancamento, usava uma tornozeleira eletrônica. Então, a polícia oficiou o DEAF e viu quem é que usava a tornozeleira eletrônica naquela comunidade, naquela data. E descobriram duas pessoas. O primeiro foi ouvido, negou, disse que não estava no local naquele horário, e depois que se obteve exatamente a informação de em que esquina foi essa agressão, né, essa morte, se viu que efetivamente ele não estava naquele local. Daí o segundo foi chamado, e o segundo estava naquele local exatamente no momento. E daí o segundo foi na delegacia de polícia, já acompanhado do advogado, e disse que não foi ele, que ele não tem nada a ver com a situação, que ele estava em casa, que a casa dele era ali perto, embora no monitoramento, a gente sabe que não tem muita precisão, mas não constasse que ele estava necessariamente na casa, e simplesmente negou, e a delegacia de polícia aceitou, dispensou. Eu sinceramente não entendo como aceitam algumas coisas, não aceitam outras, mas ele era conhecido como dono do morro. Curiosamente, imediatamente depois do interrogatório dele, de ele ser na delegacia, a delegacia recebe uma denúncia anônima dizendo que quem praticou foram A e B. E, mais curioso ainda, no dia seguinte, A e B aparecem na delegacia e confessam que foram eles. Justamente depois do suposto dono do morro ter sido considerado suspeito, interrogado e negado. Daí, esses dois rapazes, eles dizem que foram eles, tal, mas foi legítima defesa. A tese de legítima defesa é a mais interessante para eles? Não. Eu sustento tudo que eu estou sustentando por enquanto, que eu não sei se vai a júri ou não, ainda está em fase, estamos aguardando a decisão, né, de pronúncia ou não, de que não foram eles, de que não há prova de que foram eles, e de que há muitos indícios de que eles teriam sido obrigados a confessar. Não estou dizendo que foi esse da tornozeleira eletrônica, até porque também acho que não tem provas contra ele, porque esses populares viram que era alguém que estava com uma tornozeleira eletrônica. Isso não é prova. E não vou ser hipócrita de dizer assim, que quando é conveniente para mim serve, quando não é conveniente não serve. Mas há essa dúvida e essa probabilidade de eles terem sido forçados a confessar. Mesmo que não tenha sido o tal do dono do morro, o autor, de ele ter obrigado outras pessoas a assumirem para que ele não fosse mais suspeito. Então, são casos em que a autodefesa não deve ser levada em consideração, ou não de forma absoluta, pela defesa técnica. Né?
E na hora da quesitação, obrigatoriamente são quesitadas tanto as teses da defesa técnica quanto da autodefesa. Às vezes a gente trata de uma legítima defesa e não quer falar do privilégio para não tirar a credibilidade da tese de legítima defesa, né? Às vezes dá para a gente tratar de teses subsidiárias, às vezes não. Mas o acusado, no seu interrogatório, ele fala que agiu depois de uma injusta provocação, enfim, e o juiz é obrigado a quesitar esse privilégio, mesmo que a defesa não sustente em plenário essa tese. Então, as duas teses, da autodefesa e da defesa técnica, vão ser quesitadas. Mas acho que a defesa técnica não deve ser sempre, deve sempre seguir essa autodefesa, essa tese apresentada pelo acusado. Justamente sobre teses subsidiárias, existe uma dúvida, enfim, na prática do tribunal do júri, quanto se eu passar o tempo, quanto ao interesse, né, e a utilidade de se valer de teses subsidiárias. E acho que depende muito do caso, né? Depende do tempo que a gente tem para exclamação, porque às vezes tem mais de uma pessoa acusada e a gente precisa focar nas teses mais importantes, na credibilidade que eventualmente a gente pode perder ao apresentar teses subsidiárias, na chance da tese principal e das demais, ou até da existência de argumentos, né, em favor de teses subsidiárias ou não. Como é uma negativa de autoria de um homicídio, mas esse homicídio é qualificado e entende que não se aplicam as qualificadoras. O pedir a negativa de autoria, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras. Mas se o homicídio foi efetivamente cruel, por exemplo, ou foi por asfixia, uma coisa mais objetiva, né? A crueldade é mais subjetiva. Se foi por asfixia, tem um laudo ali dizendo que foi por asfixia. Não dá para eu sustentar essa tese subsidiária, né? Eu vou me ater ali à negativa de autoria. Às vezes dá. Um júri da semana passada, que o acusado foi absolvido, eram 4 teses, e as 4 teses foram explicadas aos jurados, de modo que eles entendessem assim, olha, o entendimento da defesa é esse, de negativa de autoria. Mas, se os jurados não entenderem dessa forma, vão ser feitas outras perguntas. E eu não estou dizendo que eu acredito que o certo é chegar a essas outras perguntas que sejam respondidas dessa forma. Mas, se chegar a ter essas perguntas, é um compromisso da defesa explicar a versão do acusado e explicar qual seria a resposta adequada a essas perguntas. A acusação costuma falar que a defesa está jogando uma rede feiticeira, está jogando a tarrafa, está tirando para tudo quanto é lado. Ou nem a defesa sabe o que quer. Porque a defesa diz assim, não foi ele. Mas se foi ele acha que legítima defesa. Não foi ele. Mas se os jurados entenderem que foi ele, que a defesa não pode concordar, mas tem que aventar essa possibilidade, até para que a defesa seja efetivamente plena, o caso era de legítima defesa. A situação ali era de legítima defesa, independente de quem for. Né? Como eu disse, na semana passada, era um caso de 2 vizinhos que brigaram, e um deles teve uma fratura, foi uma tentativa de homicídio, né? Um deles teve uma fratura exposta no pé. O instrumento usado na briga tinha sido um facão. E o acusado dizia que ele não deu com o facão no pé, que em momento algum o facão atingiu o pé, e sim que durante a briga um deles pulou de um barranco que ele teria virado o pé e causado essa fratura exposta. E tinha, inclusive, o laudo que dizia que o instrumento que causou a lesão era contundente, não era cortante. Então, a versão dele fazia sentido. Então, era uma negativa de autoria que, na verdade, não dizia que ele não tinha brigado. E sim, assim, houve essa lesão? Houve. Mas essa lesão foi causada por um golpe de facão do acusado, que era a acusação, que era como ele tinha sido pronunciado, não foi. Não era esse o entendimento da defesa, né? Foi isso que se postulou. Mas, ainda que se considere que tenha sido um golpe de facão, ou por algum outro motivo ele tenha sido responsável por isso, a defesa sustentava que era uma legítima defesa, que teve essa briga e houve uma legítima defesa. Ainda subsidiariamente se sustentou a desclassificação e, por fim, o privilégio. Foi negada já a autoria, no primeiro quesito, que tinha uma tese defensiva, né? Então, assim, nem sempre a apresentação de teses subsidiárias é prejudicial à defesa, nem sempre tira credibilidade. Mas tem que saber analisar a situação concreta e ver se é jogo, né? Se é negócio ali, apresentar esse tipo de tese. E a importância de explicar bem para os jurados essa questão. Né? A gente não está dizendo que a resposta certa é que na autoria é sim. Muito pelo contrário, a gente entende que não, acredita nisso e as provas mostram isso. Mas se chegar a fazer uma pergunta, daí a questão deve ser analisada de uma forma diferente.
Como já foi de uma certa forma falado, também nem sempre é interessante pedir absorção, né? A questão da credibilidade pode fazer com que o acusado perca a chance de eventualmente ter uma qualificadora afastada ou uma desclassificação reconhecida, né? Que se afasta a competência do tribunal do júri, se sempre se tentar uma absolução. Então, nem sempre a tese absolutória é a mais interessante. Nesse caso, acho que vale sempre, vale não, é essencial, sempre conversar bem com o acusado, né? Porque se não vai pedir uma absolução, explicar por que não vai pedir, e se o acusado eventualmente exigir esse pedido, eu acho que nos cabe sustentar no sentido pretendido pelo acusado. Como eu disse, nem sempre na mesma linha da autodefesa, mas pelo pedido absolutório, acho que é importante a gente ouvir o acusado, né? Não os argumentos, não os fundamentos, mas o pleito, eu acho que a gente tem que ouvir e eventualmente pedir a absolução, mesmo que peça por clemência, o que quer que seja, né, depender do caso, mas não deixar de fazer o pedido caso o acusado entenda essencial. Mas geralmente eles entendem que é mais negócio, ou que não é possível, né, naquele caso, pedir, sustentar uma absolução. Teve um júri, acho que uns meses atrás, em que o acusado, além de confessar, ele aparecia no vídeo torturando, matando, e ele olhava para a câmera e dizia: vocês sabem por que meu vulgo mata rindo? E ria matar. Eu conversei com ele assim: não dá, a absolução não dá, a gente pode pedir para passar os crimes conexos, que eram crimes em relação aos quais tinha muito menos elementos, né? E trabalhar ali as qualificadoras, que eram várias qualificadoras. Foi um júri que a gente perdeu 15, mas já era esperado, né? A única chance que a gente tinha era tentar trabalhar as qualificadoras dos crimes conexos, né? Não tinha como atuar de um modo distinto. Aliás, essa questão de não pedir absolução é interessante também no crimes conexos, porque às vezes, assim, no momento da prisão, está com droga, admitiu a droga, tem falta da droga, tem perícia da droga, tem tudo, ou uma arma, algo. E daí a gente pode usar também, fazer a nosso favor a estratégia do Ministério Público, que muitas vezes diz: olha, já pedi absolução, e daí a gente diz: olha, não, com relação ao porte de arma ou ao porte de drogas, se quiserem absolver, podem, né? A lei permite, é um quesito, é obrigatório nesse sentido, mas há provas no processo, a defesa não está sustentando que é inocente, não está sustentando que não cabe a condenação, mas com relação ao outro crime, a gente já pensa diferente. Então, dá para usar também esse artifício. Outro ponto relevante no tribunal do júri é a questão do dolo eventual. Não é incomum que a acusação narre na denúncia, e isso seja corroborado na decisão de pronúncia, um dolo, não narra o dolo eventual. Teve a intenção que pretendia matar a vítima. E daí chega lá em plenário, o promotor diz assim: olha, se não pretendia, assumiu o risco. Porque quem faz isso, quem bate tantas vezes, quem dá tantos tiros, quem assume o risco de matar. Só que esse dolo eventual não estava na fala, não estava nem na denúncia, nem na pronúncia. Pode ser citado? A meu ver, não pode. Porque estaria fora daquilo que a lei prevê, que os quesitos, né, que a série de quesitos tem que ficar descrito ao conteúdo da pronúncia. A pronúncia deve ser vinculada à denúncia. Mas os juízes entendem que pode, os tribunais entendem que pode, porque o que tem que estar narrado é o dolo, não importa que tipo de dolo. Discordo, assim, veementemente, mas é o que vem entendendo. Mas a gente sabe que entendimentos judiciais mudam a toda hora, e só mudam se a gente combater aqueles que não correspondem ao mais justo no nosso ordenamento, né? Então, cabe, especialmente a defesa, postular que seja alterado esse entendimento, que a gente evolua nesse sentido. A gente está cansado de ver súmulas que são revogadas, decisões que o próprio STF, quando muda a sua composição, já muda o entendimento. Então, nos cabe pleitear a mudança desse posicionamento. Outro aspecto referente ao dolo eventual que eu acho importante é a questão de como quesitar. Porque quando a gente fala assim, fulano assumiu o risco de matar a vítima, vamos pegar os crimes de trânsito, que são com frequência, né, vinculados ao dolo eventual.
Quando a gente pega um carro, a gente sabe que o carro ele pode ser uma arma. A gente sabe que a gente corre o risco de ameaçar alguém. A gente assume, de uma certa forma, esse risco. E especialmente no caso de culpa consciente, né? Que é aquele... Posso falar para vocês gravados? Eu vou substituir a expressão. Eu vou substituir a expressão. O dane-se ou danou-se, né? A culpa consciente é o que se fala do danou-se, né? A pessoa, tô com pneu careca, sei que tô com pneu careca, posso não conseguir frear em uma determinada situação, mas acho que não vai acontecer isso, não tá chovendo, eu sou bom de direção, sou bom no volante, vou conseguir contornar a situação. Daí tem um acidente, a pessoa sabia que podia acontecer, mas não acreditou que fosse acontecer, então danou-se. E já o dolo eventual é assim, pode acontecer? Pode. Mas eu não me importo. Se eu acabar matando alguém com meu pneu careca, não tem problema. Que é o dane-se, né? Então, nas duas circunstâncias, a pessoa assume o risco de matar uma pessoa, de que ocorra um acidente. Então, se a gente pergunta para o jurado assim, fulano assumiu o risco, a gente não permite que o jurado esclareça se era culpa consciente ou dolo eventual. E o que vai diferenciar o dolo eventual da culpa consciente no caso de uma visitação? É a aceitação do resultado. Então, a pergunta, a meu ver, e isso não é um consenso especialmente entre os magistrados, né? Mas a pergunta deve ser, fulano assumiu o risco e aceitou o resultado morte ao conduzir o veículo? Daí sim a gente vai conseguir diferenciar a culpa consciente do dolo eventual. Como já falei, a questão do dolo eventual no trânsito é muito comum, mas vem sendo banalizado. Não estou dizendo que as pessoas não devem ser responsabilizadas pelos seus atos, que não deva haver uma punição no caso de violência ao volante, por exemplo. Bom, eu não sou punitivista, acho que a gente deveria rever a forma como o nosso sistema funciona, mas considerando as nossas leis, eu não estou aqui dizendo que não se deve aplicar a lei, que não deve haver punição às pessoas que violam essas normas. Mas daí a querer transformar um fato em um crime mais grave, ou seja, aplicar uma pena mais grave do que aquela que a lei prevê, né, tem uma distância muito grande. Então, a gente querer transformar casos de culpa consciente em dolo eventual, para que tenha uma resposta da sociedade, para que a pena seja justa, para que seja justa, entre aspas, né, no entendimento dessas pessoas, para que tenha uma pena mais alta, é violação de direitos, é subverter o nosso ordenamento jurídico. Especialmente em caso de embriaguez ao volante, né, se sustenta essa necessidade de dar uma resposta à sociedade, especialmente quando tem uma repercussão midiática muito forte, mas a gente não pode, assim, um caso de furto, não, mas esse furto teve uma repercussão muito grande, vamos então condenar por roubo. É a mesma coisa que a gente está fazendo, vamos condenar por um homicídio por dolo eventual, que deve ser um homicídio do Código Penal, ou por um homicídio do Código de Trânsito. Mas a pena do Código de Trânsito não é justa. Então, vamos lá para o Congresso Nacional para brigar para mudar a pena, e não simplesmente banalizar a questão do dolo eventual. Porque aquele exemplo que a gente vê na faculdade, aquele exemplo clássico, do dolo eventual no trânsito. A pessoa está na frente de uma passeata, ele está irritado porque está no trânsito, não concordo com essa passeata ali, com esse... vou tocar o carro em cima. Posso matar alguém? Posso, mas eu não me importo. Esses aí são tudo... Não fez como eu, se morrer, morrer. Né? Que é o exemplo do dolo eventual. Agora, não estou defendendo aqui ninguém, não estou estimulando ninguém a dirigir embriagado, nada do tipo. Mas a pessoa, quando bebe e pega a direção, sabe que pode acontecer um acidente, mas a pessoa pensa, eu estou bem, eu consigo, vai dar certo, eu sou bom. Né? É um crime? Está previsto como crime. Se acontecer um resultado morte, uma lesão, ou a própria embriaguez, exclusivamente, já é um crime. Mas daí é dizer que a pessoa aceitou a morte, que a pessoa pensou, pode acontecer, mas se dane, se eu matar alguém, a pessoa não merecia mesmo, todo mundo merece morrer, todo mundo merece morrer. Não é isso. Não é? E vem tendo uma banalização, especialmente, como eu disse, pela pressão midiática, dessa classificação, dessa capitulação pelo dolo eventual nos casos de crime de trânsito, de homicídio de trânsito. Dentro desse contexto, acho que é interessante sempre estudar e se aprofundar em dois tópicos que daí não tem espaço para a gente falar hoje, mas que também aparecem muito nos casos envolvendo
homicídio no trânsito, que são a compatibilidade do homicídio por dolo eventual com a tentativa, ou seja, cabe uma tentativa por dolo eventual, ou seria uma lesão por dolo eventual, no caso, né? Porque se a gente só assumiu o risco e aceitou o resultado, como é que pode dizer que tentou fazer alguma coisa, se só aceitou que aquilo aconteceu? Eu sei que eu estou simplificando muito, né? E há doutrinas sustentando o contrário, até bem subsidiadas, né? Não assim, não um charlatanismo doutrinário, que a gente sabe bem também, mas não concordo. Eu acho que o homicídio por dolo eventual, o dolo eventual em geral, né? Não só no caso de homicídio, e a tentativa são incompatíveis. E também a questão da compatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras, especialmente qualificadoras subjetivas, como dizer que foi um homicídio por dolo eventual por motivo dolo, né? Então, acho que isso vale um aprofundamento. E aquele acidente que teve na Beira-Mar, agora faz um mês, mais ou menos atrás, ele racha ali, ele vai a júri popular? Eu acredito que vá. Eu acredito que vá. E vou ser bem sincera, assim, eu passo sempre por ali, não quero que tenha racha, sou contra racha, mas eu acho que quem fez o racha acreditou que não ia acontecer. Sabe que pode, mas acreditou que não ia acontecer. Então, por mais improvável que seja, eu acho que vai a júri popular, mas que não deveria ir. Ainda não está definido, mas acredito que chegue sim a júri, mas que não deveria, que não é adequado. Bom, seguindo, eu já estou me aproximando do fim, peço desculpas se eu ultrapassar um pouquinho, mas a ordem dos quesitos. Alguns pontos que tinham uma certa polêmica agora está sendo já quase pacificado. Por vezes, como eu disse, a defesa tem uma tese de, por exemplo, agir em legítima defesa, né? Mas se não entenderem que agir em legítima defesa, não foi uma tentativa de homicídio, foi só uma lesão. Então, pode ter, ou teve uma desistência voluntária, né? Foi uma tentativa, enfim. E o entendimento da maioria dos juízes é que os dois primeiros quesitos obrigatórios são materialidade e depois autoria, né? E depois teria o quesito da absolução, o quesito genérico. Quando tem o quesito de desclassificação, seja pela tentativa, seja pela desistência voluntária, ele deveria vir antes do quesito absolutório, porque ele determina a competência ou não do tribunal do júri. Ou seja, se disserem, não foi uma tentativa de homicídio, a competência passa a ser do juiz togado, então eles não poderiam continuar a votar para absolver ou não. Mas quando a tese principal de defesa é a absolução, isso acaba prejudicando a defesa em ordem dos quesitos. Ou seja, a gente tinha que explicar para os jurados, por exemplo, olha, se vocês entenderem que ele agiu em legítima defesa e deve ser absolvido, quando perguntar, ele tentou matar, ele iniciou um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, o jurado, a tendência do jurado é assim, eu quero absolver, eu vou dizer, não começou um crime de homicídio. Né? Mas daí a gente tinha que dizer para o jurado assim, vocês respondam sim, para poder absolver depois. Vocês vão ter que dizer o pior para depois dar o melhor. E às vezes os jurados ficavam com medo de depois não conseguirem absolver e já falavam que não naquele momento. Era bem complicado. E a defesa sempre pede, regra pede, né, que quando a tese principal é a de absolução, o quesito absolutório vem antes. A maioria dos juízes nega, ou negava até pouco tempo atrás, alguns reviram seu posicionamento, sob o argumento de que a competência constitucional do tribunal do júri deve ser definida antes da questão da absolução ou não, porque senão não teriam competência para julgar aquele fato. Mas a competência constitucional do tribunal do júri está no mesmo patamar, está em pé de igualdade, né, previsão constitucional, assim como a plenitude da defesa. E para que a defesa seja plena, então, se entende que pode ser invertida essa ordem dos quesitos. E esse entendimento foi adotado pelo STJ e foram anulados vários casos, desde que isso constata, né? Vários casos de júris e foram, aqui da capital mesmo, vários foram refeitos em virtude dessa ilegalidade na quesitação. Saliento a questão de registrar em ata, porque por vezes assim, a defesa pede, está gravado. Né? Não é em todas as comarcas que fica gravado, mas aqui na capital fica gravado. E esqueciam de colocar na ata. E a gente não tem nenhuma ingerência sobre a ata. Ou a gente assina ou a gente não assina, e quando não assina, ainda vai uma justificativa, se negou a assinar. Uma vez eu assinei, coloquei uma ressalva, um asterisco, o juiz mandou riscar tudo. Não tem essa opção. E daí a gente diz, olha, está na gravação, a gente pediu para colocar na ata e não está na ata. O tribunal não aceita. Mesmo estando gravado, faz
absolutamente pouco caso da gravação. Então, a gente tem a prova de que a gente pediu para colocar na ata, mesmo assim não é aceito. Acho um absurdo, também recorro sempre disso, mas, assim, na dúvida, implora, pede para rever a ata, lê toda, dentro do possível, pede para colocar na ata, que daí sim tem uma chance de que seja revista a situação, eventualmente, no Tribunal Superior. Outro ponto da quesitação que é relevante diz respeito ao nexo de causalidade ou de imputação, né? Porque é necessário que nesses casos, que são casos um pouco mais raros de acontecer, mas é necessário que haja um desdobramento do primeiro quesito da materialidade. Geralmente se pergunta, né? No dia tal de tal, fulano sofreu as lesões tais que foram a causa eficiente da sua morte ou que me causou os danos tal, descritos no laudo pericial X, mas se a gente diz assim, olha, ele sofreu essa lesão por, sei lá, pontapés, mas ele não morreu de pontapés, morreu de outro motivo, então a gente precisa perguntar num quesito, né? Ele sofreu essas lesões e no outro, essas lesões foram a causa eficiente da sua morte, né, para que a gente tenha um julgamento adequado às provas do processo. E tem alguns casos assim, tem um caso até que ficou bem conhecido, que era de uma pessoa que teria colocado fogo na outra. E essa vítima sobreviveu e começou a fazer tratamento, né, na aula de queimados, no hospital, mas a família quis transferi-la para um hospital de outro estado. Os médicos não autorizaram, disseram que não se responsabilizariam, né, que a família teria que se responsabilizar, e a família mesmo assim se responsabilizou, levou para outro estado. Em outro estado, essa pessoa, diante de todas as circunstâncias, estava sendo acompanhada por assistente social, por psicólogo, e quando foram feitas as visitas, tem laudos dizendo, relatórios dizendo que, por exemplo, precisava usar aquele colar cervical, que não estava sendo usado, o tratamento que precisava ser feito para queimadura não estava sendo feito. E acabou vindo a falecer. Então, até que ponto existe essa relação de causalidade? E daí a gente entra num outro tema que eu acho que é interessante desenvolver mais estudos. Assim. A diferença entre o nexo de causalidade e o nexo de imputação. Porque é evidente que a morte tem uma relação causal, né, com o atear fogo na vítima. Mas essa morte pode ser imputada à pessoa acusada se houve uma falta de asepsia, de cuidados, até de comprometimento com o tratamento, na medida em que os médicos do hospital não autorizaram a transferência, mas a família insistiu, na medida em que atos poderiam ter sido praticados para evitar esse resultado. Então, esse também é um assunto que é interessante de se explorar no tribunal do júri, às vezes acontecem casos assim. Uma tese que às vezes é esquecida, mas que acontece muito, vejo muitos casos assim, é o excesso culposo na legítima defesa. Há muitos casos de legítima defesa em que a acusação argumenta, não, mas se fosse legítima defesa eu não teria dado 13 facadas, no caso que teve uns 2, 3 meses atrás. Mas às vezes a pessoa culposamente, até no momento da raiva, né, do nervosismo, se excede na legítima defesa. E esse excesso culposo, ele também é uma tese de defesa. Muitas vezes, aliás, todas as vezes que eu arguí o excesso culposo em plenário, foi acolhida a tese de defesa e é requisitado depois do quesito absolutório. Já, juro que eu estou acabando. A questão das perícias, que acho que a gente tem que se aprofundar mais na questão pericial. Outros países já enfrentam muito melhor a questão da suposta irrefutabilidade das perícias, porque o próprio Código de Processo Penal diz que o juiz não fica vinculado ao resultado de um laudo pericial, ao resultado de uma perícia, os jurados também não, mas as perícias são apresentadas como verdades absolutas aos jurados. E existe muita junk science. Nos Estados Unidos tem tido muitas pesquisas nesse sentido. Um caso emblemático, o caso de mordidas, né, que a perícia de marca de mordida que compara com a arcada dentária. Lenda, isso já foi provado que não tem como fazer esse tipo de comparação. Tá? Então, tem vários tipos de perícia que são apresentados como incontestáveis, como provas hierarquicamente superiores, o que nem é compatível com o nosso Código de Processo Penal,
mas que, na verdade, são refutáveis, sim, e que a gente tem que combater na nossa atuação e mostrar para os jurados que não tem essa obrigatoriedade de acatar os laudos periciais. No mesmo sentido, a questão da imputabilidade, né, que às vezes não é reconhecida no laudo pericial, na questão do laudo psiquiátrico, na avaliação psiquiátrica, ou é reconhecida, e os jurados têm essa liberdade, essa possibilidade de decidir de modo distinto. Já teve casos que os jurados reconheceram a inimputabilidade e o laudo tinha sido que a pessoa tinha conhecimento, né, daquilo que era certo e errado, em plenas condições de se pautar de acordo com esse conhecimento. Tem alguns casos que eu acho assim, bem... não sou perita, né, mas a gente vê muitos casos assim, e alguns casos me parecem bem assim, esdrúxulos os resultados, como que o réu era acusado de ter estuprado a mãe várias vezes e tentado atirar fogo na mãe. E foi dito que ele não tinha nenhum problema, que ele era perfeitamente são. Assim, pelos estudos que eu faço, tentando me aprofundar um pouco no assunto, isso é algo assim, fora da realidade. Por fim, com relação à desclassificação. Às vezes a gente tem a impressão de que a desclassificação enseja a condenação por um crime não doloso, né? Não um crime doloso contra a vida. Mas, na realidade, a desclassificação ela só migra a competência para o juiz togado. Então, todas aquelas teses apresentadas pela defesa, por exemplo, vamos supor que não tenha havido a inversão dos quesitos lá, que a desclassificação seja perguntada antes da absolução. E os jurados desclassifiquem, mas a tese da defesa era de legítima defesa. O juiz ele tem que analisar essa tese de legítima defesa, ele tem que verificar a autoria e materialidade, apreciar as teses defensivas e, eventualmente, condenar. Não é porque houve uma desclassificação que deve ser condenado por um crime que não seja doloso contra a vida. E é possível, então, ter o recurso só nesse ponto, né, concordar com a desclassificação, mas discordar da eventual sentença condenatória pelo juiz togado, exclusivamente. Essa também é uma possibilidade. Desculpa se eu falei demais, eu tentei trazer várias coisas, informações que eu acho interessantes e da prática. Eu agradeço de novo a atenção, desculpa por ter me estendido, e fico à disposição para eventuais. Felipe, será que sobrou alguma coisa para a gente falar? Eu acho assim que ela... Foi muito bom. Muito bom te ouvir. Muito bom. Obrigada. Felipe, a gente passa para você depois de outras perguntas. Não quero fazer. Preferem fazer as perguntas agora ou abrir tudo no final? Alguém tem perguntas? Meu Deus, abordou vários temas, foi demais. Então, pode começar, a gente abre no final. Pode levantar, à vontade. Vai